prazer estar convosco, amados irmãos, é mais uma atualização profética. Eu havia dito para vocês que as religiões estariam muito ocupadas nos últimos meses deste ano. Sim, iremos ver aqui algumas coisas que começaram a acontecer ontem. Uma conferência super interessante de líderes religiosos mundiais, sim, no Cazaquistão. E eu convido a todos vocês, mesmo nos comentários, para que usemos uma linguagem um pouquinho mais cortês, uma linguagem... Eu quero ser, de fato, muito respeitoso em relação a este tema desta atualização. Bem, amados irmãos, vemos aqui. Em um momento de conflito, líderes religiosos estão se unindo para defender a paz. Por quase 2 décadas, o Congresso vem reunindo líderes das religiões do mundo, incluindo representantes do Islã, cristianismo, judaísmo, budismo, hinduísmo, taoísmo, shintoísmo, zaratustrismo e outras religiões. Bem, isto não deveria nos surpreender tanto, afinal de contas, já há muito tempo essas religiões vêm se unindo para debaterem sobre a paz. Por exemplo, em 1986, foi realizada em Assis uma conferência de líderes religiosos que reuniu 130 líderes das grandes religiões do mundo. Interessante que naquela conferência João Paulo II disse que todos estavam adorando o mesmo Deus. Naquela mesma ocasião, João Paulo II permitiu que o seu bom amigo Dalai Lama substituísse a imagem da cruz com a imagem de Buda e todos os líderes se prostraram diante da imagem. E a pergunta que faço é, estamos adorando ao mesmo Deus? Vamos continuar. Pela primeira vez, o chefe da Igreja Católica Romana, Sua Santidade, o Papa Francisco, participará deste fórum único. Receberemos também o Patriarca Ortodoxo de Jerusalém e todos esses aqui, amados irmãos. Sim, isto já aconteceu, começou ontem. E eu vou mostrar aqui para vocês alguns vídeos do que eles estão dizendo. Mas vemos. Papa, as religiões devem ser purificadas do extremismo e da hipocrisia. Eu vou procurar ser mais respeitoso nesta atualização profética, como sempre tenho sido, porque estes líderes, apesar de tudo, são seres humanos, por quem Cristo deu a vida na cruz. Merecem ter um direito ao nosso respeito cristão. Mas nós vemos aqui um vídeo, né? Vamos ver aqui um vídeo da abertura deste Congresso das Grandes Religiões Mundiais. Isto aconteceu ontem, 14 de setembro, no Cazaquistão. Eu quero que vocês percebam o que está acontecendo aqui. Observem que a reunião não começa sem a presença do Papa Francisco. E na chegada dele, alguns líderes religiosos realmente se levantam em sinal de respeito, em sinal de autoridade. Alguns permanecem sentados, mas como vai nos dizer o vídeo, dá para perceber grande respeito e admiração pela figura do Papa. Vamos assistir. Laudetur Jesus Christus, praised be Jesus Christ. A warm welcome to all of you joining us here for a live broadcast coming to you from Nur-Sultan, the capital of Kazakhstan, on the occasion of Pope Francis' pastoral journey to that Central Asian nation for the opening of this, the 7th Congress of Leaders of World and Traditional Religions. Right now you're seeing images from the main conference hall of the Palace of Independence, where religious leaders from around the world are gathered for this special meeting to meet together, to dialogue, and to work together for peace in our world. At this time, Pope Francis has just arrived. As you can see in the video here, our television viewers, our video viewers can see this. We'll be providing guidance as well for radio listeners as well who do not see these images.
Pope Francis has just arrived and is being helped there to be seated there at this large, very large round table with leaders from every part of the world, religious leaders there to meet and to dialogue together. The theme of this 7th Congress of Leaders of World and Traditional Religions is looking at the post-pandemic world. There, Pope Francis is greeting religious leaders from around the world there, seated next to him. So the theme of this meeting is the role of leaders of world and traditional religions in the spiritual and social development of humanity in the post-pandemic period. There we see the president of Kazakhstan, who will be opening this meeting. Pois é, conseguiram perceber? A reunião não podia começar sem a presença do Papa Francisco. E ele vai diretamente sentar-se ao lado do presidente do Cazaquistão, é saudado pela figura do islamismo, e os líderes outros religiosos, alguns se levantaram, outros permaneceram quietos, mas como nos disse a notícia, como nos disse o repórter, todos eles nutrem um sentimento de respeito para com o Papa Francisco. Ele, de fato, parece estar se colocando em uma posição muito elevada, muito respeitada. De fato, queridos irmãos, é isso que a Bíblia nos diz, que nos últimos dias, na história final do grande conflito, quem vai dominar o mundo não é o judaísmo, não é o budismo, não é o islamismo, é o cristianismo, na forma do poder papal, a besta que subiu do mar. Diz Apocalipse capítulo 17. Todos eles entregarão seu poder e autoridade à besta. Vamos continuar. O Papa Francisco falou aqui. É hora de perceber que o fundamentalismo contamina e corrompe todo o credo. Ele diz, é tempo para corações abertos e compassivos, disse o Papa. Ele diz também, precisamos da religião para responder à sede de paz mundial e à sede de infinito que habita no coração de cada homem e mulher. Sim, em parte ele está correto. A religião de Cristo é a única que pode de fato trazer paz ao coração, como ele falou. Deixo-vos a minha paz vos dou. Com o mundo assolado pelo flagelo da guerra, por um clima de hostilidade e confronto, pela incapacidade de dar um passo atrás e estender a mão ao outro, disse ele, é hora de as religiões se purificarem do mal, particularmente a presunção de sentir-se hipócrita sem necessidade de aprender nada de ninguém. E ele diz, libertemo-nos dessas noções redutivas e destrutivas que ofendem o nome de Deus pela dureza, extremismo e formas de fundamentalismo e o profanam através do ódio, do fanatismo e do terrorismo, desconfigurando também a imagem do homem. Uau! Um apelo de fato interessante e comovente. Temos que deixar de lado o extremismo, que não é bom. Temos que deixar de lado a hipocrisia, que não é boa. Temos que deixar de lado o fundamentalismo. Sim. Agora, temos que nos perguntar, o que ele está querendo dizer com extremismo? O que ele está querendo dizer com fundamentalismo? Meus irmãos, Papa Francisco adverte contra pregadores que semeiam divisão online. No contexto do Papa Francisco, e isso é algo que você pode discordar, fique à vontade, fundamentalismo, hipocrisia, terrorismo, não é somente pegar em armas e destruir, o que é muito mal, mas é também pregar mensagens que podem dividir as religiões. É isso mesmo. Mas Jesus Cristo disse, eu vou ler daqui a pouco para vocês. Vamos continuar. Ele diz, não faltam pregadores que, sobretudo através dos novos meios de comunicação, podem perturbar as comunidades.
Eles se apresentam não principalmente para anunciar o Evangelho de Deus, que ama o homem em Jesus, crucificado e ressuscitado, mas para insistir como verdadeiros guardiões da verdade. E qual é a melhor maneira de ser cristãos? Disse ele. Queridos, eu acho que vocês não entenderam muito bem o que o Papa Francisco aqui disse com muito respeito. Ele está dizendo que não faltam pregadores nas mídias sociais que aparecem não falando muito do amor de Cristo pelas pessoas, não falando muito de sua crucifixão, ressurreição, tudo mais, mas aparecem muitas vezes intitulando-se os verdadeiros guardiões da verdade. E também apresentando a melhor maneira de ser cristão. Em outras palavras, o Papa Francisco está dizendo que temos que acabar com os pregadores que se intitulam guardiões da verdade. Temos que acabar, online, claro, com os pregadores que buscam ensinar os outros a ser melhores cristãos, a andar na verdade. É isso mesmo, amados irmãos. Sim, o Papa Francisco disse que esses novos pregadores podem ser reconhecidos por sua rigidez, que contrasta com pregar o Evangelho que nos torna livres e nos torna alegres. Meus amados irmãos, é isto aqui. Nesta conferência que está decorrendo lá em Cazaquistão, está se falando sobre pregadores online. O Papa Francisco está dizendo que temos que diminuir esses online. Esses que pregam as melhores maneiras de levar as pessoas à verdade. Bem, lemos aqui um texto super interessante do Espírito de Profecia. Vemos aqui. Não devemos adular o mundo, nem pedir-lhe perdão por ter que dizer-lhe a verdade. Devemos desprezar toda dissimulação. Arvorai a vossa bandeira para pelejar pela causa dos homens e dos anjos. Entenda-se que os adventistas do sétimo dia não devem fazer acordos. Em vossas opiniões e fé, não deve haver a menor aparência de incertezas. O mundo tem direito a saber o que esperar de nós. Maravilhoso texto este. Não devemos pedir perdão por dizermos a verdade às pessoas. Os adventistas não podem, não devem fazer acordos. Em nossas opiniões de fé, não deve haver a mínima aparência de incerteza. Eu quero voltar a ler aqui. O Papa Francisco disse que esses novos pregadores podem ser reconhecidos por sua rigidez, que contrasta com pregar o Evangelho que nos torna livres, nos torna alegres. Super interessante o que ele diz. Estes novos pregadores rígidos contrastam muito com pregar o Evangelho que fala sobre o quê? Paz e alegria. Meus amados irmãos, eu quero compartilhar convosco alguns textos aqui da Palavra de Deus. Por favor, tenham paciência. Vemos aqui, por exemplo, o primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 1. Está dentro do contexto aqui. Ora, Elias, de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe. Agora, vemos aqui o profeta de Deus indo em direção ao rei Acabe. E ele diz: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Eu pergunto, Elias aqui foi rígido? Ele usou uma atitude de rigidez para com o rei Acabe? Parece que sim, de acordo com o pensamento do Papa Francisco, porque ele não traz aqui uma mensagem alegre, mas traz uma mensagem dura. Ele foi rígido. Vamos para capítulo 18, versos 16 a 18. Fiquem comigo aqui, que isso é muito interessante. Então, Obadias dirigiu-se a Acabe. Passou-lhe a informação e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? É você o pregador online, rígido,
que perturba as religiões? Verso número 18. Não tenho perturbado Israel. Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram a Baal. Elias foi rígido aí em dar essa mensagem direta ao rei. Foi rígido. Quem era o perturbador? Quem era o pregador rígido aí? Meus amados irmãos, encontramos outro exemplo. No mesmo livro, 1 Reis, capítulo 22, começando agora do verso 4. Lemos. Então perguntou Josafá, irás comigo lutar contra Ramote Gileade? Josafá respondeu ao rei e disse, sou como tu, e o meu povo é como o teu povo, e os meus cavaleiros são como os teus. Verso 5. Mas acrescentou, peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Verso 6. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou, devo ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? Vemos o que esses pregadores disseram. Eles disseram, sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Verso 7. Josafá não ficou nada satisfeito. Josafá, porém, perguntou, não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Verso 8. O rei de Israel, Acabe, respondeu a Josafá, ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio. Eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre profetiza coisas ruins. Meus queridos irmãos, há mais um mensageiro, há mais um pregador, mas eu não gosto dele, porque ele não profetiza coisas agradáveis, não profetiza coisas maravilhosas, não prega bem. Eu não gosto dele, não. Meus amados irmãos, vemos ainda no versículo 13 do mesmo capítulo, o mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse, veja, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Sua palavra também deve ser favorável para o rei. A resposta do Micaías. Ele disse, juro pelo nome do Senhor que direi o que o Senhor me mandar. Amém? Juro pelo nome do Senhor, eu direi o que o Senhor me mandar. Micaías não estava preocupado com sua reputação. Ele não queria ser visto como um bom pregador, não rígido. Ele estava preocupado, sim, em apresentar a mensagem do Senhor. Queridos irmãos, o Papa está dizendo que os que pregam online, muitas vezes rígidos, apresentando mensagens duras, mensagens impopulares, mensagens que estão convidando o mundo a sair de Babilônia. Esses pregadores precisam ser barados, porque eles não pregam boas coisas. É esta mensagem que eu irei pregar todos os dias da minha vida pela graça de Deus. E se por isso você quer me considerar extremista, quer me considerar fundamentalista, sim, eu aceito o título, mas aquilo que o Senhor mandar, isso falarei. Vamos para o Novo Testamento. Mateus, capítulo 3, verso número 7. Mateus, capítulo 3, verso número 7. Encontramos aqui mais um exemplo de profetas rígidos. Sim, aqui está. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, João Batista, disse-lhe, raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Eu pergunto, João Batista foi rígido aqui? Foi rígido? Bem, vamos continuar. Vamos para Atos. Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, verso 51. Verso 51. São palavras de Estevão. Ele diz, povo rebelde e obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos.
Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Estevão foi rígido aqui. Ele estava dando uma mensagem direta vinda de Deus. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Em todos os casos, nós vimos, no caso de Elias, no caso de João Batista, no caso de Estevão e vários outros exemplos que poderia dar. Todos os casos, vimos a reação dos líderes em relação a esta rigidez na proclamação da mensagem, esta mensagem direta. Meus queridos irmãos, é isso que está acontecendo agora. Mas eu digo, todas estas tentativas do Papa Francisco em procurar abafar a convicção da mensagem é exatamente para impedir a proclamação dela. Eu já mostrei para vocês aqui. Ele disse, a peste do proselitismo que impede o diálogo. O que é proselitismo? O que é proselitismo? É você pegar sua Bíblia e ir ensinar ao seu vizinho a verdade. Ele diz, não, agora não é tempo para ensinar as pessoas de outras igrejas. Deixe cada pessoa na sua igreja. Vamos nos unir. Isso é correto? Jesus disse, um cego não pode guiar outro cego, senão ambos cairão na cova. Você que conhece a luz tem que ensinar ao seu vizinho que anda na escuridão. Mas o Papa diz, não, não faça isso. Papa, ele diz, unidade dos cristãos não tolera proselitismo nem marcha aré. Enquanto o movimento religioso está aí, buscando se unir com outro, tem outros que estão pregando para levar aqueles para a verdade. Ele diz, não, não é para fazermos isso. Não podemos tolerar marcha ré. Temos que andar juntos. Meus queridos irmãos, agora, como é que nós vamos pregar as 3 mensagens angélicas de Apocalipse capítulo 14? Porque me parece que estas 3 mensagens angélicas não são muito ecumênicas, um pouquinho rígidas. Bem, eu não vou ler as 3 mensagens angélicas agora, por causa do nosso tempo. Mas vemos um texto aqui, primeiros escritos. Foram-me mostrados 3 degraus, a primeira, a segunda e a terceira mensagens angélicas. Disse o meu anjo assistente, ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das almas depende da maneira em que forem elas recebidas. Percebem que na pregação das 3 mensagens angélicas é o destino das almas que está em jogo. E o Papa vem dizer, não podemos ser rígidos, não podemos pregar o Evangelho, não podemos tolerar o proselitismo, deixe cada pessoa na sua religião, na sua igreja. Não, mas Deus tem uma mensagem para proclamar no mundo hoje. Sim, aquilo que o Senhor mandar, isso pregaremos. Não estamos para agradar a homens. Mas um texto. Chamou Deus sua igreja hoje, como chamaram o antigo Israel, a fim de erguer-se como luz na terra, pela poderosa espada da verdade. As mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos separou-os das igrejas e do mundo para trazê-los a uma santa proximidade dele. Os 3 anjos de Apocalipse 14 representam o povo que aceita a luz das mensagens de Deus e vão, como agentes seus, fazer soar advertência por toda a extensão e largura da terra. Não se deve permitir que coisa alguma impeça esta obra. Está isto claro? Não se deve permitir que algo impeça esta obra. Temos uma obra solene, a proclamação da verdade, convidando o mundo para sair de Babilônia. Goste ela ou não de ouvir aquilo que o Senhor mandar. Isso pregaremos. Que Deus possa abençoar, amado irmão. Que você se engaje na pregação deste Evangelho. Realmente temos pouco tempo. Temos pouco tempo na internet. Temos pouco tempo, como vocês conseguem perceber. Por que não aproveitar agora, com os recursos que temos, pregarmos o Evangelho? Chamarmos os nossos vizinhos a conhecerem essa verdade? Mas deixe-me dizer uma coisa só para o animar. Deus, ele não depende da internet para poder alcançar os seus filhos. Deus tem muitos meios e ele nos surpreenderá. O Papa até pode procurar algumas maneiras de bloquear a internet e outras maneiras, mas Deus usará meios que nos surpreenderão. Então, animemo-nos, permaneçamos firmes na verdade. Que
que Deus está conosco. Venha comigo para esta oração. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor é o dono, é o piloto desta embarcação. A pregação do Evangelho irá terminar. Multidões ouvirão a voz da verdade, a terceira mensagem angélica. Muitos teus filhos espalhados em todas as religiões, pessoas que te amam, Pai, um dia reconhecerão Cristo como o único Salvador pessoal e desejarão obedecer aos teus mandamentos, estando assim prontos para a sua vinda em glória e majestade. Nisto, Pai, nós temos confiança. Abençoa-nos, ó Pai, guia-nos até o final. Entrego tudo nos teus braços em nome de Jesus. Amém. Amém. O vejo na próxima atualização. Até lá.